Olá, senhoras e senhores. Eu sou a doutora Stefânia, eu sou médica e endocrinologista, com residência médica pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eu criei esse canal com o intuito de trazer informações para vocês baseadas nas melhores evidências científicas e nos melhores centros de endocrinologia do país, no tocante a obesidade. E agora eu retorno, vocês vão ver uma diferença aqui no cenário e na gravação. É porque eu estou muito empolgada, eu estou no maior congresso de endocrinologia do país e hoje é o primeiro dia. Eu tive que gravar agora direto no meu computador, por isso vocês vão ver essa diferença. E eu vou trazer informações que, se você quer perder peso, você precisa saber antes de procurar ajuda profissional. Eu assisti 3 simpósios nesse primeiro dia relacionados com gordura, obesidade, perda de peso. O primeiro é um caso que chega muito no consultório, vocês têm muitas dúvidas, sempre me mandam mensagem pesquisando, que é a respeito do tal do fígado gordo. Gordura no fígado, esteatose hepática. Então, gente, provavelmente, né, se vocês procuraram esse vídeo, vocês já passaram por isso. Vão profissional, fazer um check-up aí, ou às vezes estão até com algumas queixas gastrointestinais, sentindo o estômago meio alto, uma azia, uma má digestão, fazem uma batalhada de exames e aí acaba identificando a gordura no fígado. E a orientação do profissional é: perca peso. Por quê? São duas perguntas aí nesse momento. Eu tenho gordura no fígado. Por que eu preciso tratar? Essa gordura vai me trazer algum problema? Vai atrapalhar minha qualidade de vida? Que tipo de problema que essa gordura no fígado vai me trazer? Então, gente, é o seguinte: gordura no fígado hoje é uma situação que acomete aí 20% dos brasileiros, mais de 20% dos brasileiros, e desses 20% aí, em torno de 30% vão desenvolver uma lesão nas células do fígado. Então, no primeiro momento, tem a gordura lá quieta no fígado, e aí, em um segundo momento, a pessoa acaba desenvolvendo uma inflamação, uma lesão nas células do fígado, que a gente chama de hepatite. Então, de uma esteatose hepática se torna uma esteatohepatite. E aí, dessas 30%, 40% vão desenvolver falência de algumas células do fígado. Então, o que é isso? As células ficaram tão inflamadas, tão lesionadas, que elas atrofiam, perdem sua função e sofrem o que a gente chama de fibrose. Das pessoas com esteatohepatite, com lesão nas células do fígado por causa da gordura, 40%, se não tratadas, vão desenvolver essa perda da função, essa fibrose. E aí, se várias células começam a desenvolver essa perda da função, e isso acontece em 40% das pessoas que já têm essa fibrose, elas vão desenvolver cirrose. E aí, cirrose, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, é quando a gente tem realmente uma falência de toda a função hepática. E aí, quando o nosso fígado não consegue trabalhar direito, é quando a gente começa a ter refluxo de sangue, e aí nós podemos ter aquelas varizes de esôfago, sangramento aí pelo esôfago mesmo, né? As pessoas falam vomitar sangue. Nós podemos ter disfunção do rim, o fígado não está fazendo o trabalho dele direito de filtrar as impurezas, o rim não consegue dar conta sozinho, e aí nós acabamos tendo, às vezes, que ir para o hospital fazer hemodiálise. Sem o fígado, a gente não vive. Então, a cirrose tem essas complicações que assustam, mas no longo prazo acaba levando à morte, se não levar antes por outro motivo. Em 3 anos, uma pessoa com cirrose não tratada pode desenvolver também câncer de fígado. Outra entidade gravíssima, né? Então, ver que só a simples gordura no fígado pode fazer você perder a função do seu fígado ou fazer você desenvolver um câncer. Além disso, gente, a literatura mostra que a esteatose pode não seguir esse caminho tradicional. Então, pode ser que uma pessoa está na faixa aí de esteatohepatite, tem a hepatite por causa da gordura no fígado, e da hepatite ela já vai direto para o câncer. É outra situação que pode acontecer ainda mais grave. Então, precisa ser tratado. Por que o tratamento é perder peso? Por que se orienta a perda de peso?
Bom, gente, é porque o que está intimamente relacionado com essa gordura no fígado é a resistência à ação da insulina. O que é isso? O que é essa resistência à ação da insulina? Vamos lembrar? Insulina, então, é o hormônio que pega a glicose que está na nossa corrente sanguínea e leva ela para as diferentes células do nosso corpo, célula da cabeça, célula do coração, célula do rim, célula dos músculos, para nós termos energia, combustível para realizar as nossas atividades do dia a dia. Então, glicose na corrente sanguínea é errado, até porque se a glicose na corrente sanguínea está alta demais, o que a gente tem? Diabetes. O lugar dela é dentro das células dos nossos órgãos para realizar suas funções. E a insulina nada mais é que o hormônio que pega essa glicose e carrega ela para o lugar certo. Quando a gente tem resistência à ação dessa insulina, a insulina não consegue tirar a glicose do sangue e colocar dentro da célula. Ela chega lá carregando, vamos supor, uma unidade de insulina, carregando 10 gramas de glicose lá para a célula, ela vai, tá pouca insulina, o corpo vai produzir mais. Não, tá pouca insulina, o corpo vai produzir mais. Chega um momento que nem toda a insulina que o corpo é capaz de produzir é suficiente para tirar a glicose do sangue e colocá-la dentro da célula. E aí a gente desenvolve o diabetes. Mas antes de chegar nesse ponto, esse excesso de insulina já vai causando seu estrago. Ela favorece a produção de citocinas, inflamação no fígado e favorece também a lipogênese. O que é isso? Fígado resistente à insulina, aumento da glicose lá, essa glicose vai se transformar em gordura e essa gordura vai se depositar lá. É daí que surge a gordura do fígado, da resistência à insulina. E o que a resistência à insulina tem a ver com excesso de peso, gente? Bom, nós sabemos que existem vários fatores envolvidos na gênese, né, na fisiopatologia da obesidade. Quer dizer, a obesidade altera várias questões do nosso corpo e várias alterações metabólicas, hormonais, neurológicas, intestinais estão associadas com o ganho de peso. Mas, basicamente, como que a gente começa um quadro de obesidade? Tripé: fatores ambientais, fatores genéticos, tendência genética, sedentarismo, alimentação inadequada. Então, a gente começa com uma dieta muito rica em alimentos ultraprocessados, farinha branca, açúcar, excesso de doce, refrigerante, tudo que passa por um processo para vir para a gente, que não é conseguido de forma natural. Esses ultraprocessados vão aumentar a permeabilidade intestinal nossa. Por quê? Porque ele deixa a nossa microbiota intestinal mais fraca, aumenta a permeabilidade intestinal, reduz ácidos graxos de cadeia curta, que vão ter ação tanto no fígado, melhorando, protegendo o fígado contra ácidos graxos livres, que eventualmente se tornarão gordura, e ele ainda, esses ácidos graxos de cadeia curta, ainda favorecem o aumento do hormônio GLP-1. Vocês lembram o que é o GLP-1? GLP-1, a gente tem o análogo do GLP-1 medicamento, liraglutida, semaglutida, são os injetáveis para perda de peso, que hoje é o melhor tratamento que a gente tem para perder peso, que induzem a uma saciedade maior. Então, e além disso, lembra, GLP-1 é produzido lá no trato gastrointestinal, vai lá, avisa o cérebro. Você tá cheio, vai lá, avisa o pâncreas, vem vindo comida por aí, o pâncreas produz insulina. Então, GLP-1 também ajuda a melhorar a resistência à insulina. Se nós estamos nos alimentando mal, estamos sedentários, estamos favorecendo a inflamação, estamos aumentando a resistência à insulina, consequentemente, nós não estamos só acumulando gordura no nosso tecido adiposo, né, ganhando barriga, ganhando culote, nós estamos também acumulando gordura no fígado. É por isso que o melhor tratamento para gordura no fígado é perda de peso. 10% do peso que você perde tende a já controlar os estágios iniciais de gordura no fígado, certo? E aí, essa perda de peso, uma dica, só dieta e atividade física basta? Gente, uma coisa que eu sempre falo, para pessoas que têm obesidade, o IMC acima de 30, apenas 10% vão responder sem medicamento. E as outras 90% vão precisar de dieta, atividade física e medicamento. 10% dieta e exercício, mas 90% dieta, atividade física e medicamento. Além disso,
a Diretriz Brasileira de Obesidade também recomenda que pacientes com sobrepeso e comorbidades associadas ao peso, dentre elas a gordura no fígado, sejam tratadas também com medicamento. Por quê? Olha que coisa interessante. Observou-se receptores em adipócitos, ou seja, células de gordura, para GLP-1. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa usando análogo GLP-1, não só pela supressão do apetite, mas por outros motivos, ela também vai reduzir mais rápido a gordura do fígado dela. Então, se você quer se proteger, às vezes é melhor antes, é melhor do que fazer só uma dieta e um exercício, fazer também o uso de um medicamento específico. Mas isso, lógico, você tem que ver com o seu profissional médico, beleza? Dessa parte a gente conseguiu fechar, então? Foi legal que no congresso a gente falou também o tema foi gordura ectópica, que é isso? Gordura fora do lugar. E aí foi mencionado gordura no fígado, que é o que eu falo agora, e por que eu falo agora? Porque é uma coisa que chega muito no consultório, gordura no pâncreas, isso mesmo, acúmulo de gordura no pâncreas precedendo um diabetes, e gordura no epicárdio, gordura no coração. Hoje a gente sabe que obesos têm mais incidência de fibrilação atrial, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Mas isso vai ser tema para outra aula. Da gordura no fígado, eu optei falar primeiro porque quais são as pessoas mais acometidas para gordura no fígado? Pessoas que fazem essa nossa dieta ocidental, rica em gordura saturada, frutose e alimentos ultraprocessados. Mulheres no climatério. Hoje, com a população envelhecendo cada vez mais, a nossa tendência é cada vez mais ter essa população de mulheres no climatério. Homens, gente, geralmente procuram o meu consultório realmente com essas características, quando já estão com uma doença estabelecida, uma doença que eles sabem que pode piorar a qualidade de vida deles. Mas eu acho que com essa conversa que a gente teve, dieta, exercício, medicamento, para preservar a qualidade de vida e não ter surpresas com seu fígado. Bom, aproveitar que a gente acabou de falar do GLP-1 e dos análogos do GLP-1, os medicamentos injetáveis para perda de peso, eu vou falar agora de outra coisa que direto aparece no consultório e que a gente conversou muito no congresso. Teve um simpósio a respeito disso, que é a semaglutida via oral. De vez em quando chega paciente no meu consultório, paciente meu, até vocês que me seguem nas minhas redes sociais, né, me perguntam: o que você acha do semaglutida via oral, né, o semaglutida de comprimido? Porque quem me segue sabe, né, que eu defendo que a medicação mais eficaz para perda de peso do Brasil hoje é o semaglutida subcutâneo. Ele leva a uma perda de 15% em média de peso na sua dose máxima de 2,4 miligramas por semana. Isso não vai ser verdade durante muito mais tempo, mas por enquanto ainda é a melhor droga disponível aí para perda de peso. E aí o pessoal me pergunta: e o por boca? Porque ele é muito mais barato, doutor. Eu quero usar esse medicamento, porque se ele for igual ao injetável e mais barato, compensa mais para mim. Só que a gente tem que entender uma coisa. Ele tem alguns probleminhas aí para perda de peso. Eu já adianto que é um remédio análogo do GLP-1, então ele tem ação do GLP-1, então é um remédio maravilhoso para tratamento do diabetes. Ele melhora sua resistência à insulina, ele protege o coração, ele protege seus rins, ele tem um efeito muito bom para baixar a glicose, abaixa a glicose de forma muito rápida. Para diabetes ele é excelente e ele é equivalente ao semaglutida na dose para tratamento de diabetes. Por que para perder peso eu tenho as minhas ressalvas com ele? É porque o semaglutida via oral, ele chega até a dose de 14 miligramas por dia, que é equivalente à dose do semaglutida via oral de 1 miligrama por semana. Então ele ainda não tem em bula equivalência para a dose de semaglutida de 2,4 miligramas por semana, que é a dose mais eficaz para perda de peso mesmo. Então ele já perderia nesse ponto. Se nós usamos ele até a sua dose de 14 miligramas por dia, a gente consegue uma perda sustentada de 5 quilos. Isso daí, comparado com todos os outros remédios para tratamento de diabetes, é a melhor perda de peso com antidiabético oral, por boca, que nós já tivemos. Se a gente vai comparar com outros remédios para o tratamento da obesidade, ele não é tão eficaz. Até porque, dependendo do peso do paciente, 5 quilos não vai ser nem 5% do peso, né? Para tratamento da obesidade, os dados que nós ainda temos são esses. E a questão do preço. Ele tem esse preço mais baixo nas primeiras 2 caixas, depois acaba que o preço fica mais ou menos elas por elas aí. Outra questão, esse medicamento é um medicamento que precisa ser tomado em jejum. A absorção dele é muito difícil.
E aí, geralmente, uma pessoa com obesidade tem outras comorbidades. Pode ter um hipotireoidismo, pode ter uma doença do refluxo. E aí pensa, se ele for tomar o remédio da tireoide, remédio do refluxo e o semaglutida. Ele vai ter que acordar, tomar o semaglutida via oral, espera meia hora, toma o remédio da tireoide, espera mais 40 minutos, toma o remédio do refluxo, espera mais 30 minutos para poder tomar o café da manhã. Acaba que a pessoa perde muito tempo, tem esse desgaste, às vezes não vai conseguir cumprir esse jejum, não vai aderir ao tratamento, vai ter menos resultado. Dito tudo isso, então, eu acredito que esse remédio, mais uma vez, é um excelente remédio para tratamento do diabetes, mas se você não tem diabetes, se o seu objetivo é meramente perda de peso, nós temos outras opções mais eficazes. Fora que ele tem os mesmos efeitos de náusea, constipação intestinal ou diarreia, vômitos e todos os outros remédios dessa mesma classe de análogos, ou seja, similares ao hormônio GLP-1 que é produzido no nosso intestino. Então, esse é um remédio para emagrecer. A última aula que eu vi, agora já no finalzinho desse primeiro dia do congresso, foi uma aula sobre dieta. Esse era um debate, né, sobre o jejum intermitente e o que foi dito lá no debate. A pergunta era o seguinte: jejum intermitente é mais eficaz que as outras dietas para perder peso? E, gente, eu já falo para vocês aqui agora, 4 de setembro de 2022, que a resposta foi não. Ele não é pior nem melhor. Ele é outra estratégia para perda de peso. Diante da revisão de todos os estudos para perda de peso, o que a gente percebe em longo prazo com relação à dieta? Em longo prazo, qualquer dieta que restrinja calorias vai fazer perder peso. Ou seja, se você está comendo menos do que você está gastando, sua tendência é perder peso, independente da estratégia que você usou para fazer esse déficit calórico, para comer menos do que você gasta. Então, se você consegue comer menos fazendo uma dieta low carb, sua estratégia vai ser low carb. Se você consegue comer menos fazendo uma dieta tradicional, sua estratégia vai ser dieta tradicional. Se você consegue comer menos fazendo um jejum intermitente, faça o jejum intermitente. No longo prazo, se você conseguir restringir calorias com a sua estratégia, você vai perder peso. O que nós vemos muitas vezes com as dietas com restrição de macronutrientes? Muitas vezes a pessoa não consegue sustentar essas dietas no longo prazo. Então, por exemplo, pega uma cetogênica. Você vai restringir o seu carboidrato, consumir aí menos de 10% de carboidrato por dia. Chega um momento que você já não consegue manter essa restrição de carboidrato, e aí você acaba escapando na dieta, saindo do seu plano terapêutico e tendo reganho de peso até mais rápido do que você conseguiu perder. O jejum funciona da mesma forma, né? Fizeram alguns estudos, os estudos de jejum são muito heterogêneos, porque tem vários tipos de jejum. A maioria das pessoas fala que você precisa de pelo menos mais de 16 horas de jejum para ter uma resposta metabólica, mas nem isso se confirmou que faria diferença aí para a perda de peso. Mas os estudos são heterogêneos, mas o jejum nota-se que também, eventualmente, a pessoa não consegue sustentar ele no longo prazo. E aí, no final das contas, todos acabam empatando, mesmo com uma dieta que mantém aí essa quantidade, que é a tradicional, que eu falo, né, que é essa dieta que mantém aí em torno de 45% a 60% de carboidrato da ingestão diária à base de carboidrato, certo? Que é a tradicional, né? Uma dieta mais rica em carboidrato que gordura e proteína. Enfim, o jejum não teria diferença dessa estratégia, desde que você restringisse o mesmo tanto de caloria dos dois. Essa é a conclusão, então hoje eu ainda passo isso. O que importa para perder peso é o déficit calórico e não a dieta que você escolhe. E se você consegue comer menos com determinada dieta, cumpra determinada dieta. Isso é indiferente, cada pessoa tem um perfil e a gente tem que analisar de forma muito individualizada cada perfil, né? É o autoconhecimento mesmo. Então é isso, gente. Resumindo o que a gente falou, então, se você é homem, recebeu esse diagnóstico de gordura no fígado, você precisa tratar, porque nós não queremos que você desenvolva uma falência do seu fígado, até porque não tem como fazer transplante hepático para todo mundo, e essa seria a solução quando chega nesse ponto de cirrose, falência do fígado. Também não queremos que desenvolva um câncer de fígado, então precisa tratar. Qual que é o melhor tratamento hoje? Perda de peso. 10% do peso que você conseguir perder já vai tratar, resolver as fases iniciais da sua gordura no fígado.
uma boa ideia é associar o medicamento injetável para perda de peso, análogo do GLP-1, porque ele vai potencializar e vai agilizar essa resposta, esse tratamento aí da sua gordura no fígado. Por que eu falo homem? Porque os homens são os mais acometidos por essa gordura no fígado e eles são os que procuram menos tratamento especializado para perda de peso. Segunda coisa, semaglutida via oral é uma boa opção para perda de peso? É uma opção para perda de peso. É a melhor opção que a gente tem? Nem de longe. Ainda vale a pena mais as liberadas pela Anvisa para perda de peso e o semaglutida subcutâneo, que embora ainda não tenha sido liberado, a gente já tem vários estudos evidenciando a eficácia dele para perda de peso. Terceiro ponto, dietas. As dietas estão aí, o que eu expliquei, né? Qualquer dieta que restringe calorias tende a ser eficaz para perda de peso, né? Lógico que a gente sabe que a obesidade é multifatorial, então nós temos que controlar os 5 pilares do excesso de peso, né? Pilar nutricional, pilar emocional, atividade física, pilar metabólico hormonal aí, medicamentoso, eventualmente. Mas dieta ainda é feita dessa forma. Uma quarta coisa que eu acho interessante a gente conversar a respeito aqui também é da questão da esteatose hepática e o álcool, né? Então, assim, via de regra, se a esteatose hepática, a hepatite associada à esteatose hepática tem um componente de álcool muito importante, a gente não fala em esteatohepatite não alcoólica. A gente fala esteatohepatite, mas não fala alcoólica. O álcool também pode simular, né, apresentar esse padrão aí radiológico, né, padrão no ultrassom de gordura no fígado. Então, pode ser o álcool. Aí, uma vez que nós temos um etilismo, né, lesando o fígado aí com álcool, a gente não fala em esteatose hepática não alcoólica, obviamente, né? Só que assim, gente, o que eu vejo? Hoje, pessoas com obesidade têm uma sobreposição muito grande da ingesta de álcool com o excesso de peso. Por quê? Porque álcool é uma caloria vazia que vai te fazer ganhar peso mesmo. E, ao mesmo tempo, por motivos tóxicos para o fígado, independente do seu ganho de peso ou não, também vai lesar ele. Então, eu acredito que muitas vezes a pessoa obesa e etilista, ela já vai ter 2 motivos para lesão no fígado: o álcool e o aumento da adiposidade, né, do excesso de gordura no fígado. Esses 2 fatores potencializam o efeito e a pessoa vai acumular gordura no fígado muito mais rápido do que uma pessoa que só tem gordura no fígado por causa da obesidade, né, uma esteatose hepática não alcoólica, ou de uma pessoa que só bebe, mas não é obesa. Isso aí é outra coisa a considerar, sabe? Em termos de diagnóstico e definição clássica, é importante a gente levar em consideração o álcool, mas em termos de eu vou precisar de perder peso, mesmo que eu seja um etilista crônico, lógico, vai precisar de perder peso. Eu falo no consultório que vai precisar de reduzir a bebida alcoólica também, mesmo que não tenha que abolir de tudo a bebida alcoólica, pelo menos reduzir a ingesta de álcool, você vai ter que reduzir, porque é uma caloria que você ingere, que não te nutre, e que por mais que as pessoas falem, ingere puro malte, a puro malte é menos calórica que a Pilsen, ela também vai trazer um aumento do seu nível de calorias. Agora eu acho que eu falei tudo, então. E aí, gente, fiquei bem empolgada, né? Já vim correndo dar essa aula, eu espero que eu tenha acrescentado aí com esse vídeo, e eu preparei mais alguns vídeos aí a respeito desse Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, algumas novidades para vocês. Fiquem de olho e podem ir mandando as dúvidas para mim aqui nos comentários, direct, que a gente vai respondendo, beleza? Até a próxima, então.